Paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o pastor Eduardo e esse é o seu canal, o canal teológico. Que você deixe um like, que você curta o nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco da primeira lição da revista, da Escola Bíblica Dominical. Como nós tínhamos prometido para os irmãos, Então tá aqui novamente, essa é a revista, Cujo o título é O Corpo de Cristo. E a primeira aula dessa lição, o tema é a origem da igreja. A origem da igreja. Nós sabemos que dentro da teologia se estuda diversas matérias, Nós temos rama-teologia, a doutrina do pecado. Nós temos pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Nós temos antropologia, doutrina do homem. Nós temos escatologia, a doutrina das últimas coisas. Cristologia, que estuda sobre Cristo. E essa lição, essa matéria é a eclesiologia. Eclesiologia, que é a doutrina da igreja, que estuda aí sobre a igreja, a doutrina da igreja. E na primeira lição, meus irmãos, no texto áureo da lição, está em Atos 2:38. Atos dos Apóstolos 2 e o versículo 38 que diz: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem uma verdade prática, A verdade prática é: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então, a igreja comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nessa oportunidade, o comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o comentarista da lição. Nós vamos aqui rapidamente fazer um resumo, um breve e também um resumo. Você tem o tópico 1, depois de uma breve introdução. Você tem aqui o tópico 1, o povo de Deus na Bíblia e na história. O povo de Deus na Bíblia e na história. Na antiga aliança, o povo de Deus se ajuntava para uma assembleia. Assembleia é ajuntamento de pessoas. Então, o povo de Deus ele se ajuntava para uma assembleia. Isso no contexto do Antigo Testamento. E aí vem para essa definição. Você tem no Novo Testamento o termo grego é eclésia, No Novo Testamento, o termo grego para referir-se à igreja é eclésia. Eclésia, que se refere à igreja cristã, que já muda a terminologia, É importante essa definição da igreja como igreja cristã, igreja de Cristo. Meus amados irmãos, e aqui você tem no tópico, ainda dentro do tópico 2, ainda no tópico 1, melhor dizendo, a igreja como criação divina, no tópico 1. A igreja como criação divina, ela está no projeto, no projeto de Deus, Deus tem esse projeto
da criação da igreja, desde a fundação do mundo. Deus, na sua presciência, ele tem um projeto, né, da igreja, da igreja. Eu diria que ela está no coração de Deus desde a eternidade, vamos dizer assim. Era um projeto divino, né? Como também está em Efésios 1:4, o apóstolo Paulo fala de um ministério que estava oculto. E esse ministério que foi revelado era exatamente a igreja na mente de Deus. Portanto, a igreja já existia, o amor de Deus fez com que ele provasse um plano para salvar o homem caído. Assim Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Efésios 5:22. Então Cristo na cruz, ele morre para esse projeto que é a salvação da humanidade e essa formação da igreja, né? Aqui uma salvação universal, salvação da humanidade de todo aquele que nele crê, né? Todo aquele que nele crê, ele em Cristo Jesus tem essa vida eterna. Aí você tem dentro do tópico 2, no parágrafo 3, você tem a igreja no Pentecoste. Pentecoste é uma festa, a festa dos 50, e a descida, a manifestação, a descida do Espírito Santo deu-se no dia de Pentecoste, quando estavam todos reunidos, agrupados. O Espírito Santo desce sobre os 120 irmãos que estavam orando, né? Então, o que o comentarista aqui expressa aqui é que a igreja foi apresentada publicamente no dia de Pentecoste, no Pentecoste, né? Ela já tem um projeto, já no coração de Deus. Cristo segue com o projeto, Cristo executa a sua obra no Calvário, e a igreja então é apresentada no Pentecoste. E aí a igreja vai crescendo, né? Deus vai acrescentando, o Espírito Santo trabalhando a pregação do Evangelho, né? Porque só houve salvação porque houve pregação e houve convencimento do Espírito Santo. E o Evangelho foi pregado e a igreja foi se multiplicando, foi crescendo e se espalhando em toda a terra. E dentro dessa lição nós temos aqui, para resumo, nós temos o parágrafo 3, a igreja como comunidade dos salvos. Igreja como comunidade dos salvos, resgatada pelo sangue de Jesus. Aqueles todos perdidos que está no pecado, comprado e resgatado pelo sangue de Cristo. Isso não só no passado, como no presente, agora, futuro, esse sangue continua perdoando os pecados, né? Cristo para o perdão dos pecados, foi o texto áureo. Essa palavra, ela é muito forte porque nós vemos aí a ação poderosa do Espírito Santo. Selados pelo Espírito Santo, selo não é batismo, né? Selo é autenticação, carimbo. Selados pelo Espírito Santo. E depois você tem no ponto 3 do parágrafo 2, o batismo de Cristo, o batismo de Cristo e do Espírito, né? O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrepender, também disse: e arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo, com fogo, um batismo de capacitação, né? Batismo com o Espírito Santo é uma capacitação, né? É um revestimento de poder, uma capacitação
todos aqueles que entregaram ali a vida para Jesus, se arrependendo dos seus pecados e recebe aí essa dádiva, esse presente do batismo com o Espírito Santo. E aí você tem a ceia, né? Uma das ordenanças, a ceia do Senhor, a celebração da ceia, né? E o batismo nas águas, que também é uma ordenança prática da igreja cristã. Por que é importante você estudar uma revista da escola bíblica dominical como essa? Porque primeiro que é gratuito, né? E de muita importância, de muita valia para o seu crescimento, para o seu conhecimento. E nos dias difíceis que estamos vivendo, né? Falsos profetas, falsos ensinos, falsos ensinamentos, heresias, modismos, distorções doutrinárias, apostasia. É importante uma escola bíblica dominical com conteúdo embasado na Bíblia, na palavra de Deus, para o seu estudo, para o seu crescimento. E aqui nós temos o batismo, né? E nós encerramos aqui um resumo, né, da lição, né? Da primeira lição, diga-se de passagem, a primeira lição cujo tema é a origem da igreja, né? Então nós temos aqui uma conclusão, né? Uma conclusão final, o vídeo não ficar muito longo, não muito prolongado. Nessa lição vimos como surgiu a igreja fundada por Cristo. Ele existiu primeiramente no plano de Deus. Ela existiu plenamente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo. Infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre tese humana. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, o alicerce da igreja, a igreja viva, né? A igreja como organismo. Você tem a igreja como organização e a igreja como organismo. A igreja é a igreja formada de pessoas, né? De membros. Nós só fazemos parte do corpo, que é Cristo. Nós fazemos parte, nós somos membros. Então essa igreja foi fundada e alicerçada na pessoa de Jesus. Ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro, Pedro é Petros, fragmentos. Ele está apontando para ele mesmo, Jesus, e dizendo: sob essa pedra, que é ele, que edificaria a minha igreja, que ele é a pedra de esquina, a pedra de alicerce, cuja igreja está fundamentada e estruturada nele. Ele é o cabeça, ele é o alicerce, ele é o cabeça da igreja. A igreja não foi fundada por pensamentos humanos e não tampouco sustentada, né? Ela é fundada na pedra que é Cristo, na palavra de Deus, e cujo cabeça dessa igreja é Jesus Cristo, o ressuscitado. Então é isso, nós ficamos por aqui. Essa primeira lição, um breve resumo, e depois partiremos para a próxima lição, né? Para ir para o seu, eu diria, né, nem para o seu despertamento da importância que é você frequentar a escola bíblica dominical aí da sua igreja. Eu sou aqui, o pastor Eduardo da Assembleia de Deus do Belém, e que você procure aí a sua escola bíblica aí e frequente e aprenda e cresça, né, no conhecimento da palavra de Deus. Queridos, fiquem na paz e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.